Pessoal, boa noite. Como vocês estão? Todos bem? Tudo bem por aí, pessoal? Estamos aqui mais uma vez no nosso perfil Desloque. Então, sejam muito bem-vindos. A gente continua o nosso papo sobre criatividade, não é? Numa série de lives que a gente está fazendo toda terça-feira, às 8h30, junto com nossos amigos da Performance Máxima. Exatamente. Nós estamos falando com o Hector e a Simone, eles são psicólogos. Então, eles já trabalham essa questão das emoções há um bom tempo. Eles trabalham com alta performance, com biofeedback, são métodos interessantíssimos. Se você tem curiosidade para entender esse tipo de trabalho, esse é o trabalho deles. E nós estamos aí conversando sobre criatividade, como a criatividade pode impactar na tua vida, como pode te trazer novas ideias, novos projetos. Eles acabaram de chegar aqui, Boa olha. noite. Boa noite. noite. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem. Mais frio que ontem. Agora estamos com os dias mais frios. Aqui agora a gente já voltou para o calorzinho, né? Então também está esquentando aqui. A gente está numa situação mais favorável aqui, ó. A Rose está chegando por aqui. O Gustavo, acabei de fazer uma live também com ele agora, foi muito bacana, muito legal. Boa noite também de novo. Boa noite, Gustavo. Graça. Aliás, as agendas de live não tem limite, né? É o dia inteiro, né? Tá super corrido. Tá movimentado. É o pessoal querendo saber sobre criatividade, sobre como que a criatividade pode realmente ajudar, né, nos negócios. A gente foi falar aqui no mundo criativo, da gente enxerga problema como oportunidade, tá chovendo live agora, assim, o pessoal tá precisando mesmo. É verdade. Foi bom reforçar aquilo na última live. Até é bom para o pessoal que está começando hoje, ou nos encontrando hoje, né? Que a gente tem feito esses encontros e a gente está lançando um debate, enfim, uma série de lives sobre o tema da criatividade e da performance, né? Então, a gente sempre vamos nos apresentar um pouquinho, porque tem gente nova, né? Sim. Meu nome é Simone, eu sou psicóloga, falo daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, trabalho com desenvolvimento humano há quase 25 anos. Então, sempre trabalhando com o foco na melhora da performance das pessoas. E agora estamos aqui nos unindo, a Helena e ao Stefano, para incrementar essas nossas ideias com a performance criativa. De que forma a performance e a criatividade, elas estão entrelaçadas? Então, nós começamos semana passada, meu nome é Hector Nievas, também sou psicólogo, e a gente sempre acaba reprisando alguns conceitos, algumas falas, né? E muitas vezes a gente planeja, vamos falar sobre tal roteiro, mas a coisa ela é dinâmica e até é bom que assim seja, né? Mas a gente tem assim uma luzinha para seguir, mas a gente quer que a coisa seja fluida e aí as pessoas podem perguntar, a gente pode interagir e a ideia é a gente aprofundar nesse tema e evoluir nele, porque nós achamos, como vocês também, é um tema bem relevante e bastante útil hoje em dia, né? Quem perdeu a primeira live, vocês podem acessar ou indicar para amigos acessarem. Nós falamos sobre os mitos da criatividade, aquela ideia de que criatividade é somente para cientistas, artistas, pessoas, enfim, com alguma inspiração divina. E também falamos sobre o papel da criatividade nas nossas vidas. Desde a nossa vida pessoal, na nossa forma de trabalhar e nos comunicarmos, até, inclusive, no empreendedorismo e na economia do nosso país. E vamos reforçar, então, o convite, pessoal, para vocês aí perguntarem, se manifestarem, colocarem também as ideias que já tiveram sobre criatividade, e aí fiquem bem à vontade. É isso aí, gente. E só para lembrar, esse aviãozinho não está aí por acaso, não. Ó. É para você mandar para os amigos a indicação dessa live, porque, de fato, vai ser bem interessante. Hoje a gente vai conversar sobre os fatores que influenciam a criatividade, se realmente a gente tem recursos, né, que a gente possa contar
para sermos mais criativos, o que pode bloquear, inclusive, né, o nosso processo criativo. E a gente pode se apresentar novamente também para o pessoal se lembrar, né, do nosso trabalho. Nós somos da Dislock, Performance Criativa, então esse slogan já diz tudo, né? A gente trabalha com treinamento e consultoria de pessoas ajudando a performarem criativamente, né? Então, ajudar as pessoas a encontrarem modos criativos de aprimorarem o negócio delas, né? A Helena é especialista em neurociência. Eu já treino pessoas há muitos anos, então trabalho desenvolvendo pessoas, utilizando das especializações na área do coaching, da psicologia positiva e também da neurociência, para entender essas bases do comportamento e para que a gente possa realmente ajudar as pessoas a desenvolverem esses potenciais e habilidades que vão apoiar o progresso delas. Então, a criatividade é uma dessas habilidades que podem ser treinadas, que pode ser realmente uma habilidade aprendida, e você pode aplicar a criatividade nos seus negócios, na sua vida, em várias áreas, ou até mesmo para resolver problemas. E a gente tem realmente levado as pessoas a essa oportunidade de entenderem essa ciência das ideias, como que a criatividade pode nos ajudar de maneira prática, no dia a dia mesmo. E eu sou Stefano Levorato, sou designer e consultor criativo, e hoje ajudo as pessoas a aprimorarem a visão delas mais criativa, né? Então, como enxergarem problemas como oportunidades. A gente tem um propósito em comum muito forte com o pessoal da Performance Máxima, e a partir desse encontro a gente está fazendo uma série de lives agora todas as terças-feiras às 8h30 da noite, onde a gente compartilha um pouco de conhecimento de como colocar a criatividade na prática, né? Então, como exercitar isso de maneira efetiva, cada um no seu âmbito. Então, quem tiver dúvidas, quiser comentários, sugestões, mas quiser entender como aplicar a criatividade efetivamente no seu dia a dia, pode mandar a sua pergunta aqui para a gente. Não importa qual linha de negócio você tem, quanto maior o problema, maior a oportunidade. É isso aí. Sim. E nós estamos aí para ajudar a esclarecer algumas ideias. Então, vamos começar o nosso tema de hoje. O que vocês acham da gente compartilhar com o pessoal? O que a gente percebe assim na nossa vida conosco e a nossa relação com a criatividade? Vocês, no caso, o Hector, vocês são mais criativos. Eu posso começar respondendo também, tá, pessoal? Vocês são mais criativos quando estão mais tristes, mais alegres? Como é que funciona a criatividade e as emoções para vocês? Querem que eu comece a responder? Pode, se você quiser, pode ficar à vontade. A gente já responde também em seguida. Olha, eu percebo que tanto uma quanto a outra, para mim são três que eu pensei, né? Quando eu pensei o que a gente podia conversar hoje e tal, e que a gente está deixando bem livre, foi uma coisa que eu pensei da gente poder conversar, como é que funciona para nós, e depois a gente falar um pouquinho mais da teoria, né? Então eu percebo assim, ó, que emoções positivas, elas de fato também elas me ajudam a ter ideias. Né? O que são emoções positivas? Estar bem, estar tranquila, né? Ter satisfação com a vida. Elas podem ajudar e me ajudam. Né? Por exemplo, agora em maio, quando eu escrevi o livro sobre algumas ideias para o novo normal, né? O que me moveu foi muito a motivação, né? De pensar em como que eu poderia ajudar neste momento. Que ideias eu poderia propor para as pessoas pensarem. Então, tinha essa motivação, mas também tinha um bem-estar. Tinha uma sensação positiva em relação a mim e em relação à vida. Não só de que eu teria algo a contribuir, mas também que a vida estava nos dando uma oportunidade, como disse o Stefano, de criarmos algo e poder nos ajudar. Então, a motivação, a sensação positiva de querer contribuir, tudo isso me ajudou. Mas também existem momentos em que a insatisfação, a tristeza,
ela também pode ser uma fonte de criatividade, como está sendo para muitas pessoas agora na pandemia. Eu até não tenho um exemplo pessoal para dar, quando foi a última vez que a tristeza me fez criar algo, mas certamente eu tive, neste momento, tive muitas vezes essa condição. Mas é uma situação que, sim, muitas pessoas também usam a insatisfação e a tristeza para criar soluções. O que nos parece, tanto no meu caso pessoal, quanto daquilo que se percebe na vida, é que estar neutro não é favorável à criatividade. Estar feliz pode ser, estar triste também, estar motivado, estar instigado com algo, ajuda bastante. Mas neutro, não, né? Então, se vocês lembrarem de uma situação em que a tristeza ajudou vocês a criar uma solução, eu acho que é legal para o pessoal. Se eu lembrar até o fim da live, compartilho. Sim, a gente entende que realmente estados mentais têm um papel importante na criatividade, não é? Então, a neurociência, ela ajuda a gente a entender essa relação muito bem. A gente conhece muito bem de perto, por exemplo, a relação entre estresse versus criatividade. Então, não necessariamente sentimentos como a tristeza ou o medo, mas o estado de alerta, o estado de tensão, é um estado que realmente mexe com esses recursos que a gente tem na nossa mente. Então, a alta produção de cortisol, um aumento nessa produção, né, um estado de estresse constante, né? Isso realmente vai impactar no fator criativo. Por quê? Porque a criatividade, ela necessita de um estado mental onde a gente consiga ter uma fluidez de pensamento, onde a gente precisa ter uma certa concentração, onde a gente precisa que certos circuitos neurais dentro do nosso cérebro estejam livres para passear, digamos assim, entre as ideias, né? Então, se a gente tem uma grande pressão de dados, de informações, de estresse, a gente sabe que esses circuitos, eles não estão com uma condição propícia para acessarem informações, referências, outras ideias. Então, existe uma dificuldade, uma relação bem perto, né, entre estresse e criatividade. Por isso a gente propõe alguns estados mentais mais favoráveis. Mas para o Stefano, que é designer, que tem ideias o tempo todo, eu acho que ele viveu muito mais de perto isso, né? Dessa relação. Quando você trabalha como designer, você não tem muito essa opção, né? Então, aquele dia que você está um pouco mais estressado, a sua cobrança de criatividade ela é igual. Então, você tem que criar na mesma intensidade e quantidade. Então, ao longo da minha carreira, eu acredito que eu consegui exercitar isso de uma maneira positiva, aonde o meu estado mental não interfira ou interfira o mínimo possível no meu processo criativo. Não é algo que eu consigo separar totalmente, lógico. Naquele momento que eu estou com o mindset mais propício, a performance é ainda melhor, mas eu tenho a cobrança de performar igual. Então, eu não chego para um cliente hoje e falo que a ideia dele eu não tive porque eu estava estressado. Tipo, isso não é uma opção para mim. Então, aí eu recorro muito intensamente à parte de metodologias e práticas que me fazem gerar ideias. Mas, assim, bom, a Helena vê que, às vezes, dias ali, você está ali fazendo alguma outra coisa que dá aquela desligada no mindset, você está no momento relaxado, de repente vem a ideia e você vai lá e anota aquilo para o futuro, assim, para depois você retomar. Então, assim, eu acho que, mas de uma maneira geral, é importante que as pessoas entendam que ter um mindset otimista e conseguir entrar ali num controle da saúde mental é fundamental para quem não tem essa prática intensa conseguir aumentar a performance dela criativa ainda mais. Né? Porque acredito que no caso dele existe um treinamento, né? É um padrão estabelecido como designer, como ele disse, ele treina esse padrão, né? De um processo para resolver problemas, para ter ideias, para pensar, um modo de pensar que se torna um modelo de pensamento, né?
Então, é mais fácil ele lidar com essas situações do que para nós que não trabalhamos diretamente com o designer ou criando o tempo todo, por exemplo. Mas é uma questão, por isso que a gente entende a criatividade como algo que pode ser treinado, pode ser aprendido, um modelo mental que você pode desenvolver. E tinha uma pergunta aqui para você, Stefano. O pessoal da iCreate perguntou o que era ser um consultor criativo. Acho que é legal explicar para as pessoas. A gente ajuda as empresas a performarem a sua performance criativa. Então, um consultor criativo, eu ajudo a empresa a ser mais criativa. Então, saber reconhecer como desenvolver o time dela para ser mais criativo, né? Quais as práticas dentro daquela empresa estão sendo feitas hoje que estão matando a criatividade e quais são as práticas que têm que ser incentivadas para se tornar criativos. Então, hoje, a gente não só ensina a prática, mas ensina, digamos, uma maneira daquela teoria se tornar prática ao longo do tempo e se tornar uma parte de uma cultura da empresa. Então, a consultoria criativa, ela ajuda a empresa a ser criativa, sabe? Quais são as práticas que a gente vai fazer nesse ponto. Então, implementar a cultura da inovação, né? Treinar as pessoas a terem uma mente mais flexível. E isso tudo faz parte da expertise, principalmente do Stefano como designer. Então, como expert em design, ele pode se tornar um consultor criativo nesse sentido. Mas eu queria ouvir um pouco o Hector sobre essa questão do estado mental criativo. Hector, o que você acha? Uma coisa que eu queria reforçar, já que, vamos supor, tem pessoas que vão nos assistir depois e estão chegando pela primeira vez, que o nosso foco na questão da criatividade é a questão da criatividade útil, produtiva, da inovação, do empreendedorismo, da busca de soluções. Porque tem uma outra questão da criatividade, que é a criatividade, por exemplo, do artista, onde ele vai utilizar muito das emoções para poder criar a sua obra e expressar. Então, é bom a gente ter essa diferenciação, porque dependendo do foco que a gente vai trabalhar, a gente pode potencializar um jeito de pensar da pessoa para ela ser criativa naquela sua atividade ou outra, dependendo do qual é o contexto. Então, por exemplo, os artistas é muito fácil da gente verificar esse exemplo, né, de que o processo criativo deles ele é intrinsecamente emocional, ele tem que ter o componente emocional bem presente e muitas vezes, vamos supor, um artista criativo, um escritor, ou alguém que vai criar um filme, ou enfim, ou uma pessoa que não é artista, mas que resolve escrever coisas, muitas vezes ela vai estar colocando para fora coisas dela, a sua emoção, enfim, ela vai fundo em algo interno dela e ela consegue trazer daquilo, fazer daquilo uma produção, né? Mas o foco disso é a produção criativa e artística, né? Agora, a gente está focando na produção criativa de soluções. Então, como a gente trabalha e lida com a questão da performance, logicamente é isso que está em jogo aqui. O Stefano acho que falou, ou a Helena, não recordo agora, da questão do fluir, né? O fluir é um estado essencialmente necessário no processo de performance, de desempenho, né? Então, por exemplo, um esportista, quando ele treina muito um certo tipo de movimento, um certo tipo de habilidade, treina a exaustão, até aquele processo se tornar alguma coisa meio que automática. Ele automatiza, nosso cérebro automatiza esse processo. Então, quando ele vai performar, quando ele vai precisar utilizar daquela sua habilidade, ele tem que deixar fluir. Ele não pode pensar, ele não pode racionalizar, não pode, digamos assim, pensar conscientemente o que eu vou fazer. Ele tem que fluir. Então, esse estado de flow, esse estado que eu dei o exemplo aqui do esportista, mas ele se expande para qualquer área. Por exemplo, se eu estou ali num processo dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, e eu preciso ter uma solução, preciso ter algo, criar uma alternativa a um problema,
Se eu forçar muito conscientemente, às vezes eu vou barrar a questão de vir a solução, o insight, ou aquela solução fora da caixa, ou solução inovadora, ou que eu ainda não vi porque eu estou me pressionando, eu estou fazendo, digamos assim, não estou no equilíbrio entre forçar consciente e deixar fluir. Então, esse equilíbrio eu acho que é fundamental nesse processo criativo de performance. Dentro disso que vocês estão colocando, eu vejo que a inteligência emocional, que tem a ver com os nossos trabalhos, onde eles se encontram, a inteligência emocional tem a ver com isso que o Hector está colocando e o que vocês já colocaram, que, por exemplo, um consultor pode ajudar a melhorar um índice de inteligência emocional dos colaboradores daquela empresa. Porque não existe criatividade sem inteligência emocional. Por quê? Porque a inteligência emocional é aquela capacidade que eu tenho de reconhecer as minhas próprias emoções e reconhecer também as emoções das outras pessoas e saber lidar com elas. Então, se eu tenho consciência das minhas emoções, a minha percepção do ambiente, dos problemas que nós estamos enfrentando naquele momento, a percepção daquelas dificuldades, ela vai estar melhor. Como a Helena colocou antes, a questão do estado de alerta, de não estar num estado de alerta para poder perceber melhor. E a criatividade, ela depende dessa inteligência de eu identificar onde aqui estamos precisando de uma solução melhor ou diferente. Então, a inteligência emocional pode ajudar nisso e é o que a gente trabalha aqui junto, procurando este equilíbrio emocional que o Hector colocou para poder lidar com os desafios. Exatamente. A gente tem, umas semanas atrás, a gente estava conversando com uma amiga, ela tem uma consultoria de perícia e ela trabalha principalmente para bancos. Então, algo bem metódico, bem regulamentado e bem direto. Só que ela, o marido que tem essa consultoria, que é uma consultoria de bastante sucesso no mercado, ela fala que... Eu perguntei para ela, qual que é o diferencial da consultoria de vocês? É que eles buscam os processos e aprimoram os processos, reduzem etapas, assim, vão direto aos pontos, tiram etapas desnecessárias e fazem um processo cada vez mais otimizado e tem feito isso há mais de 20 anos. Assim. Então, eles têm se destacado por isso. E ela falou para a gente assim, ela falou, apesar de fazer isso, eu não sou criativa. E aí, a gente falou para ela, falou, não, é exatamente isso que é ser criativa. Você conseguir fazer algo, aprimorar, mas fazer diferente, estar propício para ser diferente. Então, ela realmente entendia que ser criativa era só se ela entrasse lá e fizesse desenhos e tudo mais. Falou assim, olha, isso é criatividade. A arte em si está ligada à criatividade, óbvio, mas não exclusivamente. Né? Então, é importante que as pessoas entendam, tipo assim, se você consegue fazer algo de maneira diferente, você já é criativo. Se você consegue intensificar isso, aprimorando e contendo uma evolução, uma melhora nesse processo, aí é a criatividade por si só e tipo continua com essa prática. É verdade. E certamente. A gente tem percebido que assim, o nosso papel tem sido realmente esclarecer isso para as pessoas, sabe? Porque como ainda está muito vinculado à criatividade artística, como ela, o exemplo que o Stefano deu, ela achava que ela não era criativa, mas a gente entende a criatividade principalmente como a sua capacidade de ser flexível. E ser flexível envolve a flexibilidade cognitiva, maneiras de pensar, de analisar, de comparar informações, abrir a mente para novas perspectivas, novas maneiras de ver, fazer as coisas, né? E essa flexibilidade emocional também. Então, a falta de inteligência emocional nada mais é do que falta de flexibilidade, não é? Então, a pessoa que tem um padrão fixo, ela só vê daquele jeito, tem que ser tudo do jeito dela, as ideias dela são as mais incríveis, são sempre as ideias melhores. Então, essa mente fechada, né, essa mente fixa, ela não é uma mente propícia para a criatividade. Então, quando a gente entende a criatividade como esse potencial de flexibilidade, de ver as coisas de maneira diferente, de fazer as coisas de outras maneiras, além do convencional, aí sim a gente está tendo a oportunidade de praticar
a criatividade. A Alana, ela comentou aqui uma coisa interessante, que ela se sente mais criativa e tem algumas ideias quando ela está num momento de maior relaxamento, principalmente durante o banho. E aí, Alana, eu queria comentar uma coisa com vocês muito interessante, que a gente até comenta no nosso curso, inclusive, que existe uma teoria, né, que chama 3Bs, é a teoria dos 3Bs, que são 3 palavras em inglês, bed, bath and bus, que seria cama, banho e bus, ônibus, no sentido mais figurativo, mais uma analogia a viajar, a deixar a mente devagar, a mente viajando, né? Mas essa teoria realmente ela é testada e se mostra eficiente e realmente faz sentido o que ela falou. Você tem um maior potencial criativo durante o banho, por exemplo, quando você se deita e fica ali descansando e relaxando para dormir, porque justamente você deixa com que sua mente ela esteja sob relaxamento, menos pressão. Então, você consegue deixar o seu pensamento fluir livremente, né? Então, aí, novamente, a gente vê e percebe como o estresse, ou não só o estresse no sentido da preocupação, ou de estar lidando com problemas, ou de estar com problemas emocionais, mas também pela pressão mesmo, de dados e informações. O cansaço mental atrapalha, entende? Então, às vezes, eu lidei com papelado o dia inteiro, ou eu tive que resolver 1000 problemas. Então, às vezes, o próprio cansaço mental, e o nosso cérebro ele não é multitarefas, ele foca, né, em um ponto de cada vez, e assim ele é mais produtivo. Quando ele tem que lidar com muitas informações ao mesmo tempo, existe uma exaustão, né? A nossa energia é uma energia limitada para o cérebro administrar as informações, né? Então, esse cansaço mental acaba impedindo um pouco esse processo criativo e da fluidez do pensamento. Então, esses momentos de banho, esses momentos em que você está utilizando de comportamentos mais automáticos, que não exige tanto pensar, decidir, analisar, né? São simplesmente processos automáticos de movimentos. Então, se você sai para correr, ou se você vai tomar banho, são sempre processos automáticos que não exigem muito, né, do seu pensamento, da cognição. Aí você tem maior possibilidade de criar, de ter ideias. Olha, engraçado que a Alana comentou no final desse comentário dela, que é tipo, muito doido isso. Realmente é muito doido, mas também eu digo que acaba sendo até um pouco óbvio depois que você estuda isso. Então, tipo, a Helena já me compartilhou todo o conhecimento dela, um pouquinho que ela falou com vocês aqui hoje. E, assim, eu tenho, assim, muitas ideias no chuveiro, assim, né? Então, meu box, ele é quase uma prancha de desenho, assim. Várias vezes eu desenho e, às vezes, aí o vidro desembaça e eu perco o desenho, eu fico maluco, assim, tento embaçar de novo para lembrar o desenho que eu fiz. Então, assim, é uma prática que, assim, olha, quase a cada 3 banhos, um dele tem sketch ali no box. Então, é uma prática muito, assim, funciona muito bem, entendeu? Então, assim, uma vez que você entende a ciência por trás disso, se você repetir isso propositalmente, você consegue se colocar nesse estágio propício a ter ideias de novo, né? Então, acho que sabe que tem gente, desculpa, sabe que tem gente que leva para o banheiro blocos e canetas que possa escrever, que não apaga, exatamente para não perder ideias naquele momento? Ou seja, tudo isso olha, são técnicas. Eu preciso achar uma marca boa para isso, porque até agora eu não encontrei. Porque eu sei que esses marcadores de quadro branco não funcionam no box, tá? Tipo, não vou te falar para você isso, mas não funciona. Eu preciso de uma coisa dessa, assim, tipo, para poder fazer anotação ali, porque realmente às vezes dá vontade de sentar ali e começar a desenhar. Então, aí depois você esquece, não, eu estava aqui, era para me lavar e tem que secar, senão vai... O negócio é botar um painelzinho ali dentro do box, né? Que vamos já lançar, é um produto para do branco. lançar. Vamos aí lançar da criatividade. Dá para deixar gravando também o banho, coloca ali algo para gravar e a hora que tiver a ideia fala. Mas é outra ideia também. Ela correu e anotou no papel. Essa é a ideia, Lana. Então você
tem que colocar as ideias, tirar da sua mente, colocar em algum lugar, escreva no papel, no computador, porque aí a sua mente vai ficar sobrecarregada imediatamente, novamente, e provavelmente você vai se esquecer disso. Então, a ideia é tire as ideias do papel, não, da mente, coloque no papel, e assim você tem maior possibilidade de guardar Cada suas um ideias. tem que daí, cada um tem que achar alguma estratégia. Por exemplo, agora a gente começou a fazer um brainstorm de que estratégia de fazer melhor no banheiro. Então, cada um vai perceber ou vai poder analisar aonde que vem melhores insights. Por exemplo, alguém pode ser no banheiro, outro pode ser na caminhada com o cachorro na rua, mas que nem a Helena falou, são aqueles momentos onde a gente está fazendo algo repetitivo, automático, que não existe o esforço consciente da gente colocar o foco, então a mente ela tem espaço para poder receber informação, processar e trazer conteúdo. Mas só que tem um detalhe ali que a gente estava falando antes também, às vezes quando a mente fica com espaço livre para pensar, muitas vezes vem o tema anterior que a gente falou do macaco, né? Pensamentos ruminantes, pensamentos que não deixam a gente, enfim, são vários pensamentos, preocupações e tudo mais. E daí a Lana colocou ali, como se tornar uma pessoa criativa sob pressão. Então, no momento que eu, vamos supor, se eu acalmo minha mente, se eu tenho um espaço onde a minha mente vai estar propícia para pensar, e o que vem são pensamentos de preocupação com o passado, com o futuro, enfim, eu fico ansioso, de novo a gente vai entrar naquele nosso assunto clássico que é preciso colocar alguma rotina para a gente ficar mais equilibrado emocionalmente. Uma meditação, uma respiração, qualquer coisa que faça a gente dar uma baixada nessa, digamos assim, aceleração, para que quando a mente ficar disponível, não fique pegando tudo que é coisa para, enfim, entrar no estado emocional, estado mental não útil, favorável, né? Não favorável. Outro Para que as aspecto pessoas importante... Opa, pode falar. Acho que para pegar um gancho do que o Hector estava falando, assim, para que as pessoas entendam como ser criativo na prática, assim, exatamente isso que o Hector falou. E agora um fator importantíssimo nisso é você se conhecer, é você saber o que você faz que funciona para você. Então, por exemplo, ali a Alana comentou, ela ali do chuveiro teve ideia. Então, é uma prática que para ela, pelo menos nesse momento, está funcionando bem. Então, quando você se conhece, você vai identificar várias ações, vários momentos ou tipos de situações que, quando você está nela, você se torna criativo. Então, a partir do momento que você se conhece e sabe como você funciona, quando você estiver sob pressão, recorra a esses mecanismos e para eles te auxiliarem nisso. Então, é mais ou menos, por enquanto agora, pelas informações que a gente tem na live, se a não estiver fazendo pressão, tipo, vai tomar uma chuveirada que vai te ajudar, sabe? Às vezes você vai ver que tem várias práticas que você consegue fazer ao longo do dia que vão te ajudar. Assim, às vezes, a mudança de ambiente, quando, sabe, comer algo diferente. Eu tenho vários exercícios que eu pratico que me ajudam muito a quebrar um certo pensamento de ciclo vicioso. Às vezes é só sair para passear, dar uma volta no quarteirão, se você está no trabalho, não tem um chuveiro, né? Então você Mas pode é super dar uma importante volta. identificar, que nem o Stefano falou, identificar com esse, tipo, saber de si quais são as coisas que favorecem. E aí entra aquele detalhe de, tipo, eu preciso ter um espaço para pensar sobre isso. Se a pessoa fica só na correria do dia inteiro, ela não vai nem notar quais são as chances, as possibilidades, os momentos que para ela são melhores para pensar, para produzir, enfim, para tudo mais. Outro aspecto importante da questão emocional e da pressão, Alana, é identificar se tem julgamentos, autocríticas excessivas quanto àquilo que tu está precisando produzir. Porque, por exemplo, Rogers, o psicólogo humanista, ele associava muito criatividade com liberdade de espírito. E a liberdade de espírito, ela nada mais é do que isso. Nós não nos criticarmos excessivamente. Então, quando a gente tem que fazer algo e a gente fica dizendo isso não está bom, assim não é, e isso acaba não favorecendo. Isso aumenta a pressão interna.
Então, seja qual for a pressão interna ou externa, num primeiro momento você precisa identificar qual é a que está pegando mais e procurar identificar, então, qual é a estratégia mais adequada. E aí, se for autocrítica excessiva, exercitar o não julgamento. E se eu fizer isso sem me preocupar com a opinião dos outros? E tentar identificar quem seria a pessoa que você vai se preocupar mais, né? E se existe alguma razão para estar se preocupando com isso, qual é o risco que você corre? Porque o medo, ele é uma das emoções que a gente falou. Tristeza pode ajudar, alegria, satisfação ajuda mais ainda, mas o medo, ele é um impedimento. Então, a gente precisa procurar evitar o medo de errar, o medo de parecer ridículo com aquilo que eu estou criando, o medo de não ser aprovado, de não ter o aplauso que eu gostaria, e a gente procurar compartilhar. E a outra coisa, o outro aspecto emocional que eu colocaria, que foi naquele exemplo que eu dei, e que na verdade também foi o exemplo que o Stefano deu, da amiga que tem uma empresa bem metódica, né? E que ela, na verdade, ela tinha a motivação, aquela emoção positiva de querer melhorar, de querer ajudar aquele processo. Então, Alana, essa emoção boa de querer contribuir, quando tiver a pressão, lembrar disso. Mas eu quero contribuir com o quê? Qual é o meu objetivo? Qual é a finalidade da expressão desta minha criação, da expressão disso que eu estou criando? Então eu vou criar, eu vou sair dos meus medos para criar algo positivo para o meu ambiente, para as pessoas que estão comigo. Isso então vai ajudar a diminuir a pressão, tá? Tem acho que exatamente dentro disso que você está falando, para ilustrar para as pessoas como isso acontece na prática. Muitas vezes, assim, tem uma prática que a gente faz que deixa isso bem evidente, é quando a gente faz brainstorming de ideias e pede para as pessoas desenharem. Então, assim, eu que trabalho no mercado automotivo, é um mercado que tem o hard skill de desenho muito alto, né? Então, eu desenho, assim, eu acho que eu desenho mais ou menos. Tem muita gente que gosta, mas é que eu tenho amigos que desenham maravilhosamente bem. Só que as pessoas, muitas pessoas, quando você fala, se desenha alguma coisa, é aí que você vê esse ponto, fica bem, emerge bem claro, assim, as pessoas que têm vergonha do desenho. E aí a gente mostra, assim, existe uma diferença muito grande no desenho de você colocar uma ideia num desenho e você ser um ilustrador. Então, assim, eu já conheci muitas pessoas que desenham muito bem, só que não têm ideias, assim, então é o que a gente chama de ilustrador. Sabe desenhar, mas não sabe o que criar para colocar no desenho. Então, o objetivo, né? Ali é uma prática que emerge muito isso. Você coloca o desenho, não importa se vai aparecer com aquele desenho infantil, o que importa é a ideia que é representada aquilo ali. Então, a criatividade é justamente isso. Aquilo é só uma comunicação de uma ideia. Então, muitas vezes no meu trabalho, eu já vi vários desenhos que, se você olhar a técnica, se não está tão boa, mas a ideia, assim, está ali, e é isso que importa, é a ideia. E dali a gente fala, pô, para fazer um desenho bom, a gente junta aqui um time, fica desenhando o dia inteiro e faz o desenho melhor. Isso não é problema, é com o tempo que você pratica. Mas a hora que você tem ideia, esse que é o ouro, o que tem de maior valor que a gente está buscando. Então, é um pouco da confiança criativa. A gente percebe bem isso nos nossos treinamentos. Quando a gente treina pessoas ou nas empresas, treinando times, né, num processo criativo, as pessoas têm muito medo desse momento. Se você pedir para ela ilustrar qualquer ideia ou fazer qualquer coisa através de um desenho, elas já entram em pânico. Porque elas acham que a gente está ali para julgar, né, a técnica. E o que a gente percebe é a confiança criativa, infelizmente, ela é perdida ao longo do tempo. Então, a gente observa uma criança, a criança ela tem uma extrema confiança criativa. Ela desenha ali 2 palitos e uma bolinha e ela diz super orgulhosa que aquilo ali representa a amiga, a mãe ou ela mesma. Então, ela tem confiança porque ela transmite a ideia através daqueles palitinhos. Então, à medida que a gente cresce e que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de julgamento, a gente vai desenvolvendo aí algumas questões, né, mais voltadas não só para o auto-julgamento, julgamento externo, perfeccionismo e tudo mais, a gente começa a julgar, né, esses processos e a gente bloqueia esse processo criativo.
Então, um dos trabalhos que a gente realiza, assim, de mais valiosos dentro desses processos e treinamentos, é ajudar as pessoas a resgatarem essa confiança criativa. Seja através de um desenho ou através de expressar isso em palavras. Às vezes a pessoa tem dificuldade até de expressar suas ideias. Então, mostrando que todas as ideias são valiosas no processo, mesmo que ela pareça uma ideia absurda, mesmo que ela pareça uma ideia fora de contexto. Essa ideia, de alguma maneira, ela pode se conectar a alguma outra ideia, a um outro contexto, e de alguma forma, realmente, ela pode se tornar, inclusive, um projeto, né? Então, é muito interessante essa questão da confiança criativa com essas habilidades. Primeiro, a gente precisa treinar essa confiança, expressando mais, né, essas ideias de todas as formas possíveis. Nós temos tido alguma experiência e o Hector pode contar para vocês porque ele acompanha melhor o feedback que o pessoal dá do aplicativo que ele está desenvolvendo para fazer a respiração, que muitas pessoas com a prática da respiração têm relatado que estão conseguindo ter mais ideias sobre novos projetos enquanto estão fazendo a prática ou mesmo desde que começaram a prática. E aí eu acho que o Hector pode colocar um pouquinho, né, qual é a relação da respiração com novas ideias e a criatividade? Então, é um pouco reforçando a ideia anterior, que é, se eu preciso dar um estado mental adequado para o processo criativo, assim, para fluir, eu preciso dar ao meu sistema, à minha mente, enfim, a tranquilidade e o equilíbrio necessário. Então, a prática da respiração, ela vai fazer com que a gente, que nem eu comentei antes, desacelere, coloque o foco numa coisa única, que é o movimento da respiração. Com isso, a gente vai cortar aqueles pensamentos ruminantes, e isso já vai abrir espaço para a pessoa ter insights. Então, a gente criou alguns grupos de prática, e o pessoal, quando faz uma avaliação como está o estado do humor antes de respirar e depois de respirar, e no final coloca alguma observação relevante, se teve alguma ideia, algum sentimento que vale a pena compartilhar. E me chamou a atenção que teve um dia que várias pessoas colocaram quase nas mesmas palavras. Eu tive insights, eu tive uma ideia, mas o que acontece? O que eu interpretei daquilo ali? Eram pessoas que já vinham praticando a respiração já há algum tempo. Então, eles já estavam dominando aquele processo, estavam conseguindo entrar num estado, digamos assim, mais efetivo de relaxamento, de calma, de foco. Então, eles já tinham desenvolvido ali o seu foco, o seu relaxamento, enfim, o desligar dos outros pensamentos. Então, isso me remete a uma outra coisa, que é, não existe processo criativo que surge do nada. Aliás, nada surge do nada. Sempre existe um investimento, um trabalho, um esforço, e todo mundo já deve ter visto, ouvido, no caso, aquela frase, né, que a criação, enfim, a produção, é 99% suor e 1% inspiração. Mas por que é importante trazer essa analogia, né? Porque o processo criativo, a gente precisa ter matéria, a gente precisa ter material para poder criar. Então, assim, se eu não tenho informação, se eu não me aprofundo em algum tema, se eu não estudo, se eu não identifico um problema, digamos assim, o meu cérebro ele não vai ter material para processar e criar alguma coisa a partir disso. Então, o processo criativo ele não é captar um pensamento assim do ar, é algo que se cria, se desenvolve. Então, a gente cria as condições para depois nosso processamento cerebral, neural, trazer informações, trazer soluções. Então, se a gente quer ser mais produtivo e criativo, a gente, que nem o Stefano falou, às vezes, se ele está sob pressão e tem que desenvolver alguma coisa, na verdade, ele vai consumir tanta informação e se debruçar tanto nas coisas, pegou tanta informação, ok, agora, tipo assim, o meu repertório está bem cheio, só que agora eu preciso dar um tempo disso fazer uma outra coisa. Nesse momento, o processamento paralelo faz com que, digamos assim, a ideia, a solução venha, porque já foi alimentado com tudo aquilo e a pessoa deu um tempo para esse processamento acontecer. Então,
a parada, a pausa, ela é estratégica, ela é importantíssima. Então, o momento de uma respiração é uma pausa que a gente dá para o nosso cérebro. Tomar banho é uma pausa, até lavar a louça ali é uma pausa, caminhar com o cachorro é uma pausa que a gente dá para o cérebro. Então, o processo criativo, ele tem como base isso, né? Perfeito, Hector. É perfeito o que você diz, porque tem gente que acha que o ócio criativo é o ócio no sentido da preguiça. Não, vou ficar o dia inteiro hoje, não faço nada, vou sentar na rede para ter ideias. E não tem nada a ver com isso. O ócio criativo é um estado que você se coloca de relaxamento, num estado mental mais favorável, para você ter maior liberdade, para que essas informações possam fluir e para que você possa ter uma retenção maior de informações importantes, um filtro. E aí, isso sim é o ócio criativo, e não o ócio no sentido de que vou ficar aqui na rede hoje o dia inteiro pensando em alguma coisa até vir um insight. E realmente não tem nada a ver com esse tipo de atitude, né? A gente precisa trabalhar em prol disso, precisa estudar, como o Hector disse, precisa obter repertório, comparar informações para que no momento de pausa o meu cérebro tenha condições realmente de trazer à tona aquilo que é realmente importante e necessário para a gente naquele momento, né? Então, essa pausa é importante. A Berta confessou que ela é uma das pessoas que teve insights fazendo a técnica da respiração. Que legal. Ela tem uma pergunta para vocês registraram ali? Ela pergunta se a técnica de desenho potencializa o processo criativo. A técnica de desenho, ela aumenta a sua confiança criativa, que vai potencializar a sua criatividade. A própria confiança, o sentimento otimista potencializa a sua criatividade, e não o desenho em si. Concorda, designer? Olha, eu concordo e acrescento. Eu acho que, como falei, a prática de você desenhar e exercitar essa habilidade técnica, ela vai ter duas funções. Primeiro, você ampliar a sua confiança criativa. Então, tem esse ponto de você para de achar que você desenha ruim. Se você consegue, pensa no cachorro. Se você consegue desenhar algo que alguém olha e fala, isso é um cachorro, mas está feio, não importa. Se a pessoa entende que aquilo é um cachorro, está ótimo, né? Mesmo que seja tipo aquela elipse com quatro coisas e você escreva cachorro. Tudo bem, a pessoa entendeu. Mas um outro ponto que eu adiciono ali para a Berta referente a isso é o seguinte. Eu normalmente costumo fazer anotações de insights meus em desenhos e não em palavras. Isso me ajuda a interpretar aquela anotação de possíveis outros insights também. Então, assim, quando eu tenho uma ideia, eu procuro, ao invés de escrever a ideia, eu procuro desenhar aquela ideia. Tá? Então, a partir do momento que eu desenho, sempre que eu volto na minha anotação, que é um desenho, aquela primeira ideia me faz gerar mais ideias. É como se eu planto uma semente, eu não coloco a árvore, sabe? Então, assim, é uma maneira que eu descobri de anotar que faz com que depois aquela ideia gere mais ideias depois ainda. Então, praticar o desenho, sim, vai aprimorar a sua performance criativa. Por esses dois âmbitos. Primeiro, pela confiança criativa, como a Helena falou, e segundo, pela hora que você olha um desenho, a sua cabeça vê muito mais coisa do que ver com uma palavra. Se eu escrevo coração, a palavra coração só vai vir na sua cabeça o coração. Se você faz um desenho do coração, os seus insights podem vir muito mais coisas na sua cabeça. São várias interpretações que você pode dar, né? Isso, assim, é algo que funciona. Eu sei porque eu utilizo isso no meu dia a dia e é uma prática que eu sei que funciona. Então, eu aconselho ela a exercitar isso, depois olhe e vê se para você funciona também, porque para mim isso é o processo lúdico tem essa função, né? O processo lúdico tem essa função de integrar a parte mais analítica, racional, com a parte criadora, né? E quando o cérebro ele consegue, digamos, atuar nesses dois níveis, é potencializada a nossa produção. Agora, se há uma preponderância de um dos dois, aí não é tão efetivo quanto quando a gente consegue unir as duas coisas. A Alana, ela comentou ali que o desenho é quase uma terapia, né? E o que acontece? Às vezes,
a pessoa, digamos assim, gosta tanto daquela atividade, de fazer aquilo, que é exatamente como se fosse uma terapia para ela, e ela é algo que relaxa, que vai, enfim, dar um direcionamento para a sua mente e tal. Ah, mas quando a gente vai entrar de novo na questão do foco na solução, na produção, no resultado, né? A gente às vezes tem que balancear isso no sentido de, se eu me perder demais na minha atividade que é prazerosa, e às vezes eu acabo perdendo o tempo da parte de produtiva da coisa. Então a gente sempre, de novo, a gente vai voltar sempre na questão do equilíbrio, do balanço, né? Não sei se E do tu... autoconhecimento. Então, Exatamente. o que vocês colocaram, eu achei bastante interessante, que nós vamos abordar nas próximas lives, porque teremos mais, felizmente, que é a questão da autoconfiança, que a gente chama de autoeficácia. E mais um convite que eu faço para vocês é do tipo, a autoeficácia tem a ver com a crença que eu tenho na minha capacidade de poder ser criativa, aqui no caso, que a gente está falando de criatividade. Então, nós estamos fazendo essas lives para melhorar a autoconfiança criativa de vocês. Então, o que a gente gostaria de... Hoje eu vou fazer já, porque daqui a pouco já vão encerrar o nosso tempo, então eu vou fazendo a minha parte do fechamento desta noite, para todo mundo poder falar um pouquinho. Primeiro, que eu queria lembrar dos mitos, que a gente falou da última vez, que todos podem desenvolver a criatividade e que vocês coloquem de lado as autocríticas excessivas, os julgamentos internos ou externos que causam medo ou bloqueiam a criatividade. Lembrem que uma sensação de tranquilidade é um pouquinho mais favorável à criatividade. As pesquisas mostraram que emoções positivas ajudam a gente a ter mais ideias. As emoções como tristeza, por exemplo, nos ajudam a ter ideias mais originais, soluções mais originais. Isso foi o que as pesquisas disseram. Mas, assim, se alguém estiver triste, também não pense que é um empecilho para não ter ideias, para sair deste estado, para criar alguma solução nova. Então, eu me dei de presente esse livro aqui, do Marcelo Gleiser. É um que não é obrigatório ler, né, Helena? Que é o Marcelo Gleiser, para quem não conhece, ele é físico e ele trabalha muito a questão da espiritualidade e a ciência. Ele diz que a missão dele é levar a ciência para leigos. Então, eu gosto muito do trabalho dele porque ele me ajuda a entender algumas coisas. E esse livro aqui se chama O Caldeirão Azul, chegou hoje, e ele tem um capítulo que fala atenção criativa, atenção criadora, desculpe. E ele coloca nesse capítulo que que o universo se criou por uma tensão. Tudo se cria pela tensão. Então, se nós estamos vivendo um momento tenso, se existe uma tensão, é uma oportunidade de nós termos criatividade. Então, só para encerrar, lembrar que momentos de tensão também podem ser momentos de criação, tá? Aí até rimou. Sabe que a criatividade, ela está diretamente relacionada com a nossa capacidade de adaptação, né? De se reinventar. Então, de ver novas maneiras de fazer as coisas, como o Stefano sempre comenta, observe, porque às vezes você pensa que só sabe fazer isso ou aquilo, que a sua experiência de vida, né, trouxe para você só certas habilidades, mas pensa bem em tudo que você já fez, em tudo que você já produziu, se você não tem facetas, né, e vários lados que você ainda não explorou, que você deixou de lado, ou que realmente são habilidades e competências que você talvez não tenha desenvolvido. Mas, de fato, a gente quer trazer a criatividade como um modo de vida, um modo de pensar, que vai influenciar na nossa qualidade de vida, inclusive. Porque, como a gente vê aqui, a própria criatividade já propõe um pensamento otimista. E a gente sabe dos benefícios de termos pensamentos mais otimistas, não é? E assim, como você colocou a parte artística, né, de ser um momento de relaxamento que às vezes a gente tem que saber dosar. Bom, eu sou prática viva disso, né? Passo por essa questão todos os dias. E assim, o que eu vejo na prática, assim, é que toda a parte de criativa
voltado para o lado artístico, por exemplo, quando tem que desenhar algo, né? Desenhar um produto, desenhar uma marca, ou fazer algum dos meus projetos assim, que está mais ligado à parte artística, tudo tem que colocar um limite normalmente de tempo. Assim, tipo, ó, eu vou ter até tal dia, até tal horário para criar, porque é um processo infinito. Assim, você pode passar anos desenhando um produto ou uma marca, ou você pode passar algumas horas. Então, tudo. Sim. Então, eu sempre digo que você nunca termina, você larga. Entendeu? Porque se deixar, eu fico naquele mesmo projeto, estaria até hoje no mesmo projeto, refinando num processo. Então, você, tipo, chega uma data assim, largou, acabou, não mexe mais e passa para o próximo. Tem que ser assim. É isso que eu ia dar só. É isso que eu só ia reforçar, que já está acabando, é a questão da pausa, a questão do stop, a questão de dar para o cérebro seu momento de descanso para processar todas as informações até ali. Então, não adianta ficar insistindo, assim, enfiar a cabeça, tem que ter um planejamento anterior, uma estratégia para, tá, tudo bem, eu vou ficar nisso uma hora, vou dar uma parada e chega. E nesse momento que as coisas vão acontecer. Então, a gente tem que saber os limites. Então, queria deixar só essa... Para dar um exemplo prático, tem um projeto que eu estou trabalhando com um colega e a gente tinha que dar um nome para esse projeto. E a gente teve vários nomes e a gente tipo, não tinha gostado de nenhum. E a gente colocou, falou assim, a próxima reunião, a gente acabou. É esse, a gente vai pegar o menos pior e vai fechar aquele. Então, a gente teve essa reunião, e aí, o que você teve? Teve esse, cada um chegou com uma, e ele falou, a dele estava ok, ele falou, e a minha? Ele falou, não gostou da minha, eu falei, então, acabou, é esse. Tipo, fechou e seguimos. Senão, eu estava até hoje lá, discutindo o nome, fazendo ideia de nome, tipo, sem fim. Tem que ter limite, tem que ter. Sim. Na próxima semana, a gente vai continuar falando sobre as emoções e a relação dela com a criatividade, com a nossa performance. Então, vocês serão bem-vindos novamente. A gente quer agradecer de coração a presença de vocês. Foi um papo super gostoso. Por nós, se a gente tivesse do Instagram aqui 2, 3 horas para ficar falando, a gente ficaria, né? Mas, então, fiquem com a gente. Próxima terça-feira, 8h30. Não se esqueçam de convidar seus amigos, os seus parentes. E saiba de uma coisa muito importante. A gente é bom naquilo que a gente treina mais. Então, se você quer treinar, ser mais criativo, ter boas ideias para colocar em prática nos seus projetos, na sua vida, vem com a gente que a gente ajuda você. A melhor maneira de se ter uma boa ideia é ter várias ideias. Então, quanto mais você pratica, da quantidade sai a qualidade. Exatamente. Mandem perguntas. Obrigada por tudo. Sim, valeu. Boa noite. Entrem em contato com a gente, deixem suas dúvidas, sugestões, sigam lá, Performance. Relatos. Sim. Quem tiver dúvidas, pode mandar para a gente durante a semana. Mande aqui para o perfil da Mande Desloque, direct para o perfil pra da Performance Máxima, que a gente sempre dá uma estudada, a gente tem um grupo que a gente compartilha as ideias e podemos trazer algum insight específico para vocês na próxima live. Isso aí. Tá ok? Até a semana que vem, pessoal. Até Obrigado. mais. Tchau, até mais. Tchau.